Boa tarde, periodontistas. Então, eu coloquei um pouquinho da odontogênese, porque tem questão da odontogênese, tá? Essa aula eu fiz ela bem prática, assim, aula, questão, porque eu acho que é a melhor forma de fixar, né? Porque você faz teoria, e vem a questão, você fala, essa questão eu vi não sei aonde. Então, tentei colocar bem aula e questão pra gente até entender como é que é pedido, né? Então, da odontogênese, né? O que é a odontogênese? Né? O desenvolvimento dos tecidos periodontais ocorre quando? Durante o crescimento e a formação dos dentes, tá? Então, coloquei aqui essa imagem para a gente perceber que enquanto está sendo formado o dente, a gente também está vendo a formação dos tecidos periodontais, tá? Então, aqui o dentinho está formado, aí você vê ali epitélio oral, tá? Ligamento periodontal, o osso. Então, lembrar que acontece ao mesmo tempo. Está formando o dente e os tecidos periodontais estão formando ao mesmo tempo. Então, tem aquela historinha, não é? Células da crista neural, já leram isso milhões de vezes, não foi? Células da crista neural migram para o primeiro arco branquial, formando uma faixa de ectomesênquima. Essas palavras têm que estar sempre ali, pulsando, tá? Ectomesênquima, grava lá, ectomesênquima, sublinha, ectomesênquima. Abaixo do epitélio do estomóide, o que é o estomóide? É a cavidade oral primitiva, tá? A interação do epitélio com o ectomesênquima, quer dizer, fatores liberados pelo epitélio, e o ectomesênquima assume o papel dominante no desenvolvimento. Então, de novo aqui, ó, ectomesênquima. Tá? Então, quando falar de embriogênese, de odontogênese, a gente vai lembrar o que para a periodontia? Ectomesênquima. Você está sem apostila? Não, né? Está com apostila. Formação da lâmina dental seguida de vários processos. Lembra que a gente tem estágio de botão, de capuz, campânula, até o desenvolvimento da raiz, tá? Formação do dente e seus tecidos periodontais. Então, quando eu estou falando de essa parte de embriologia, que palavrinha que eu quero que vocês gravem? Ectomesênquima. Vamos entender por quê que eu estou tanto falando dessa história de ectomesênquima? Mais um slidezinho, depois vocês vão entender. Para fechar essa parte da odontogênese, na fase de capuz a gente tem o quê? A condensação das células ectomesenquimais, de novo ectomesênquima. Vai dormir com a ectomesênquima, né? Em relação ao epitélio oral, formando. A papila vai formar quem? Dentina e polpa. Folículo dental vai formar o quê? Cemento, ligamento e osso alveolar. E o órgão dental vai formar esmalte, tá? Ah, Raquel, para que você foi lá na embriogênese? Que saco! Vamos ver. Toda a informação necessária para a formação dos dentes e do periodonto está nos tecidos do órgão dental e no ectomesênquima, circunvizinho. Aí isso aqui é uma curiosidade, né? Porque esses fatos, assim, diferentes, é bom para a gente gravar. Se a gente pega um germe dentário, quer dizer, se o germe dentário, nessa fase de campânula, for dissecado e transplantado para um local diferente, como, por exemplo, o olho, tecido conjuntivo ou a câmara anterior do olho, o processo de formação do dente, ele continua. Ah, vai ter dente no olho? Mais ou menos isso, tá? Tem aí artigos aí, né, notícias no jornal, de tem um senhor, né, que já conseguiu voltar a enxergar porque fizeram esse transplante. Enfim, por que isso? Ah, terminei de ler? Tecido conjuntivo, a câmara anterior do olho. O processo de formação do dente, ele continua. Vai ter formação de coroa, de raiz e quem? As estruturas de suporte, tá? Vai ter cemento, vai ter ligamento, uma fina lâmina de osso, tá? Também vão se desenvolver, ok? Agora vocês vão entender por que eu fiz esse blazinho de embriogênese. Cadarço 2017. De acordo com alguns estudos, as mesmas células presentes no começo do desenvolvimento dos tecidos periodontais, no início da fase embrionária, possivelmente permanecem no período adulto, participando do processo de renovação local do tecido. Nas células ectomesênquimais. Ok? Então, falou em embriogênese, falou... Então, a gente tem que... O que a gente precisa lembrar dessa história toda? Os tecidos periodontais, eles vão formar ao mesmo tempo que a formação do dente, tá? Ele acompanha. E as células, elas vão guardar aquelas mensagens, aquelas informações. Okay? Então, aquela historinha do senhorzinho que tirou o dente, colocou no olho. Aí, nasceu o dente no olho, tá? Por quê? Porque a gente tem lá o quê? Células ectomesenquimais. Beleza?